Olá, sejam muito bem-vindos ao Pluralcast, o podcast da Pluralmed. E hoje iremos abordar um tema de grande relevância dentro do SUS: sangue que salva vidas, parcerias estratégicas para fortalecer o SUS. E hoje temos dois grandes profissionais da Zona Norte do Estado do Ceará, Dr. Regis Ferreira, que é diretor do Hemoce, e Valéria Vasconcelos, que é coordenadora da captação de doadores do Hemoce. Para começar o episódio de hoje, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês na área da saúde, mais especificamente em hematologia e hemoterapia. Tudo bem, já prazer estar aqui com você, participando desse momento, que é sempre muito bom ter essa parceria com a Pluralmed, que para a gente é uma empresa de muita honra ser nossa parceira. E assim, eu comecei muito cedo na área de hematologia e hemoterapia, eu sou do Hemoce desde lá dos primórdios do Hemoce. Ingressei no Hemoce no ano de 1996, e de lá até aqui eu passei por uma empresa terceirizada que prestava serviço ao Hemoce, e depois eu fui contratada através de um concurso público, né? Eu sou funcionária pública estadual e estou há 30 anos servindo ao Hemoce, né? Então, assim, a hematologia e a hemoterapia já faz parte da minha vida, né? Então, caminhou junto comigo a minha filha, vai fazer 30 anos, e quando ela ainda estava na minha barriga, eu já estava como colaboradora do Hemoce. Então, assim, o Hemoce e a Valéria se misturam ao longo desse tempo. E eu comecei lá no Hemoce, no iníciozinho, comecei trabalhando no setor de imunohematologia. E daí, né, fui começando a me aprimorar, porque eu não conhecia nada da hematologia, nem da hemoterapia, e aí comecei a me aprimorar e a me apaixonar, né? Eu costumo dizer que o Hemoce, ele tem um bichinho que circula nos nossos corredores, e quem vai por lá se apaixona, e acaba que não vai só uma vez, né? Volta você, é testemunha disso, né? Que é nossa doadora e sabe que isso acontece de fato, né? E aí comecei, e aí o Hemoce foi começando a me enxergar, né, com um potencial maior do que está dentro de um laboratório, e começou a me lançar alguns desafios. E um deles foi estar à frente do serviço de captação de doadores. E aí esse para mim foi um desafio muito grande, né, porque aí eu precisava ter uma responsabilidade bem maior, que seria abastecer a Zona Norte do Estado do Ceará com sangue, né? Então, assim, planejar algumas estratégias onde a gente pudesse, dentro do Hemoce de Sobral, conseguir captar doadores de sangue para atender a nossa demanda. Essa demanda seria não mais só para o Hemoce Sobral, seria para uma Zona Norte inteira. Hoje a gente já trabalha de forma diferente, que a gente já trabalha em rede, não trabalhamos mais só para a Zona Norte, nós trabalhamos para o Ceará inteiro. Então, assim, lá atrás, no início, a gente enfrentou muitos desafios, né? Porque a gente ainda pegou uma forma de doação de sangue que algumas pessoas levavam para o lado da remuneração, né? E aí a gente, para tirar esse costume da população, a gente enfrentou muitos desafios, mas graças a Deus, né? Hoje a gente tem 100% dos nossos doadores de forma voluntária. Isso é uma conquista do Hemoce de Sobral. Todos os nossos doadores, eles doam de forma voluntária, mas isso lá no começo foi um pouquinho mais difícil, né? A gente precisava que o Hemoce fosse conhecido, né, para que as pessoas entendessem a importância da doação de sangue, desvincular a cirurgia, só fazer cirurgia se tivesse um doador de sangue, para que as pessoas se acostumassem a doar pelo voluntariado, e não mais em troca de alguma coisa. E aí isso foi realmente muito desafiador, mas graças a Deus o Hemoce hoje está firme, não só em Sobral, né, mas em todo o nosso estado do Ceará. Somos referência nacional e, por que não dizer, internacional, né, doutor Regis? Então, assim, a gente é referência internacional dos nossos atendimentos, nos nossos serviços, e o Hemoce só me dá orgulho, né? Eu costumo dizer, como eu estou aqui desde lá do início, o Hemoce é um filho também, né, para mim, que a gente foi crescendo junto com a instituição, e aí a gente conquistou vários doadores durante esse percurso inteiro no Hemoce. A gente foi só aumentando. Antes a gente precisava resgatar os doadores que iam doar na Santa Casa de Sobral. E aí, até a chegada do Hemoce, a gente ficava sentada num banquinho, bem próximo e aí, você vai doar sangue na sua casa? Vamos doar no Hemoce, vamos doar no Hemoce.
E eu acompanhei isso desde o início, né? Assim, a gente aprendeu com as meninas da Santa Casa, porque o banco de sangue da Santa Casa foi primeiro do que o nosso, então a gente aprendeu com as meninas e daí a captação foi surgindo para conquistar de fato o doador como ele merece ser, né? Com todo respeito, respeitando todas as normas, todas as regras, né? Que nós somos regidos pelo Ministério da Saúde. E aí o Hemócio foi caminhando, né? E foi ficando conhecido. Hoje a gente tinha uma pessoa que falava que o Hemócio é uma grife. E eu vejo o Hemócio desse jeito, né? A gente tem padrão ouro de excelência, de atendimento, de qualidade de serviço, de material, de equipamentos e principalmente de pessoas. O Hemócio é feito de pessoas que amam o que fazem. E eu tô lá, né? Capitaneado pelo nosso chefe, que está aqui do lado, que também transborda esse amor que você, quem me conhece sabe, né? Do amor pelo Hemócio. Mas eu sou só um reflexo do que eu sou, pelo que eu sou dirigida e pelas pessoas que estão junto de mim lá nessa instituição. Então, a Valéria é Hemócio, né? Então, se você for falar de Valéria, tem que falar de Hemócio, né? Assim como se for falar de Hemócio em Sobral, vai ter que falar da Valéria. E você, doutor Regis? Bom, eu queria agradecer já de aqui esse momento, né? Estar participando do Pluralcast. Agradecer a Pluralmed por esse convite. Para nós é uma grande honra, uma grande alegria em participar e poder estar levando para toda a comunidade, em todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, para esclarecer um pouquinho sobre essa instituição, sobre o Hemócio. E o Hemócio, como a Valéria aqui colocou, é uma instituição que fala de alegria, fala de amor e fala de vidas, né? E eu iniciei recentemente, que eu diria, comparando aqui o tempo que a Valéria tem, foi mais recente. Eu sou farmacêutico, bioquímico, minha formação. Eu trabalhei muitos anos, né, na assistência farmacêutica, inclusive aqui do município, desde 97 até 2025, se eu não me engano, eu trabalhei na assistência farmacêutica voltada com medicamento. E esse convite para trabalhar no Hemócio, na realidade, surgiu de uma oportunidade que houve na época de ocupar um setor onde estava precisando de um profissional para ficar um determinado horário que combinava com o meu horário que eu tinha na assistência farmacêutica. Então eu aceitei esse desafio, fui trabalhar em 2013 no setor de processamento, onde se de fato processa o sangue que é colhido. Então, para mim, tudo naquele momento foi novidade. Eu nunca tinha tido contato com a hemoterapia, né, com o banco de sangue, e com esse movimento que o Hemócio tem. E eu fui deixando de lado um pouco a questão de medicamento, voltando mais para a questão do sangue. E eu dava uns plantões, eu me lembro que na época, em 2013, eu dava plantões noturnos, né? Geralmente eu ficava de 7 da noite às 7 da manhã. E muitas vezes eu entrava no serviço às 6 da tarde e ficava até às 10 da noite. Então aquilo ali foi me envolvendo, não somente do aspecto da técnica em si, mas do envolvimento que as pessoas tinham, né? Com o serviço, com o Hemócio como um todo. A gente começou a perceber que ali realmente, de fato, era um local que transbordava mesmo uma condição de solidariedade. Não era só o trabalho, mas a gente via no olho de cada um que naquele momento aquele serviço que estava sendo feito era um serviço que ia servir para salvar uma vida. E aquilo foi me encantando, foi me envolvendo cada vez mais. E, enfim, fiquei nesse setor de 2013 até 2017, foi quando eu recebi o convite. Meu nome foi indicado para estar na direção, né? Então, para mim foi uma surpresa. Eu sei que de lá tinha muitos colegas, obviamente, que tivessem essa oportunidade e com certeza também tivessem esse credencial para estar na direção. E eu assumi o compromisso, né, de 2007, entrando no lugar do Dr. José Gerardo, Dr. José Gerardo Montialverne, que é médico cardiologista, mas, no entanto, ele estava também nesse período, passou 10 anos como diretor-geral do Hemocentro Regional de Sobral, acompanhado com a doutora Rossana, também Montialverne, que a doutora Rossana, ela era, vamos dizer, uma direção técnica, né, uma coordenação técnica. Ela dava o suporte técnico e ele dava o suporte de gestão como todo. Então, naquele momento, né, a gente, né, pegar um barco andando, já com todas as determinações, não foi
muito difícil, porque uma equipe extraordinária que nós temos no Hemócio, uma equipe comprometida, onde eu recebi o apoio de todos da equipe, né? Então eu confiei e confiaram também em mim, e eu acho que aí foi um casamento perfeito, né, para que a gente pudesse tocar a gestão. E de lá para cá, já está com quase 10 anos que eu estou na gestão, né? Agora 2026, 2027 faz 10 anos, 2017 para 2026, 10 anos. Então eu estou muito feliz. É um desafio, né? Um serviço extremamente gratificante, trabalhar no Hemócio, do ponto de vista mesmo social, do envolvimento, da entrega, né? Que você tem ali a toda a população cearense. E também a gente entende que trabalhar no Hemócio, além da perspectiva de pessoas, que a gente tem uma equipe extremamente formada, uma equipe capacitada, nós temos um ambiente de trabalho, um parque tecnológico extremamente evoluído. Eu diria que o Hemócio hoje, e é para a gente se orgulhar disso, todos nós cearenses, né, o Hemócio hoje ele é comparado, né, em termos de centros de hematologia e hemoterapia, é comparado a esses centros, a grandes centros de todo do mundo, né, de países extremamente evoluídos, né? Então, trabalhar dentro desse contexto ele é muito gratificante. Ele é desafiador, mas também ele tem mais alegrias, né? Ele me dá muito mais alegrias, muito mais ser gratificante do que realmente desafioso. E é muito bacana porque vocês falam assim com sentimento, né? E é o mesmo sentimento que é quando a gente chega lá no Hemócio para fazer a doação. Desde do segurança ali na porta, as meninas no acolhimento, na triagem. A gente consegue perceber esse sentimento, né? E aí quando a gente fala sobre Hemócio, a gente fala também sobre vida, né? A gente fala sobre gestão pública responsável. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância, né, do Hemócio para o SUS, né, nessa rede, nesse sistema que é tão importante para a gente. Assim, só colocando aqui a fala do Dr. Regis, né, que ele falou dos 10 anos, a gente, quando falou esse peso, agora que eu senti, 10 anos já à frente, né, da instituição, e a gente realmente, durante esses 10 anos, a gente teve muitas conquistas, e conquistas maravilhosas para o SUS e para o serviço do Hemócio, né? Uma dessas conquistas foi a nossa mudança para o centro de convenções, né? E aí, assim, a gente precisa que a população sobralense, não só a nossa, mas a da Zona Norte e do estado do Ceará, com o Hemócio é 100% SUS, né? A gente atende a todos os leitos SUS do estado do Ceará. Sobral, a gente atende a todos os leitos SUS de todos os hospitais de Sobral. Então, assim, o SUS, né, e o Hemócio, eles caminham juntos, né? A gente cobre tanto na coleta quanto distribuição de sangue para todo o estado do Ceará. E aí, assim, né, o nosso sangue, ele é 100% aproveitado. Aquele que a gente não aproveita na transfusão sanguínea, a gente aproveita transformando esse sangue em hemoderivados, né, em componentes que podem salvar a vida de muitas pessoas. Então, assim, quando a gente doa no Hemócio, a gente tem 100% de que todos os leitos SUS vão ser atendidos pelo sangue do Hemócio e que aquele sangue que não foi para transfusão, ele se transformou em medicação para a população. Então, assim, ou não é de ter orgulho de um órgão desse, né? E aí, assim, para a gente, o SUS, atender a todos os leitos SUS quer dizer que para que a gente possa fazer esse atendimento, a gente precisa do doador de sangue, né? Todos os nossos serviços dependem disso. Então, assim, para ter um bom atendimento, para que a gente não faça falta no hospital, a gente precisa da nossa matéria-prima, que é o sangue, que a única fonte somos nós que podemos doar. E aí, assim, o Hemócio, ele precisa do doador de sangue. E às vezes para a família, para o paciente é doloroso depender da solidariedade de alguém, mas ele é extremamente gratificante, é um ato de extrema nobreza. E fazer parte desse serviço, eu costumo dizer que Valéria, enquanto captação de doadores, enquanto representante do Hemócio, eu sou condutora de anjos, né? Anjos esses que ajudam a salvar a vida de pessoas que estão no leito SUS. Então o SUS e o Hemócio, eles caminham juntos, né, doutor Regis? Isso, integralidade. E assim, Valéria, eu acho que pegando a deixa da sua palavra,
Quando a gente pensa no SUS, a gente pensa nos princípios do SUS. Do SUS, E um exatamente. dos princípios do SUS está a integralidade. Então, hoje, o EMOSSE, ele é uma instituição que é dependente orçamentária, totalmente, 100% da Secretaria de Saúde do Estado de Ceará. E hoje nós estamos distribuídos dentro dessa organização do SUS, nós estamos distribuídos em todo o território cearense. Nós somos 5 hemocentros regionais. Um fica em Fortaleza, que é o nosso hemocentro coordenador. O hemocentro coordenador, ele detém praticamente todas as tecnologias, grande parte das tecnologias, né, que o EMOSSE tem em relação ao parque tecnológico, obviamente, de realização de alguns exames, realização de acompanhamento de alguns pacientes, enfim. Então, além do EMOSSE coordenador, nós temos Sobral, o Hemocentro Regional de Sobral, que fica na região norte, região do Quixadá, ali na região central temos o Hemocentro de Quixadá, Iguatu, temos o Hemocentro em Crato, com um apoio de um hemonúcleo, que não é um hemocentro, né? E aí a diferença de um de outro é na capacidade operacional, né? Porque o hemonúcleo ele não tem a mesma capacidade operacional de um hemocentro, mas ele apoia, né, as ações, dando ali um suporte àquela região do sul do nosso estado, entre Crato, Barbalha e Juazeiro. Então, dentro dessa rede que eu estou te falando, né, funciona a nossa hemorrede, que é onde está aí a nossa linha de atendimento, onde nós damos cobertura a todos os hospitais do estado do Ceará em relação às transfusões sanguíneas, todos os hemocomponentes que são, praticamente todos os hemocomponentes para o SUS, né, provém do EMOSSE, e a gente dá cobertura em todos esses hospitais. Nenhum hospital ele fica sem a cobertura. Além disso, o EMOSSE, porque muitas vezes, a Valéria vai puxar aqui a brasa para a sardinha dela, porque é captação de doador e doação de sangue, mas pouca gente sabe que o EMOSSE hoje, a importância que ele tem para o SUS vai além da doação de sangue. Porque o EMOSSE, ele, além da área da hemoterapia, que é o cuidado do sangue, que a gente chama de ciclo do sangue, desde a captação até a transfusão, o EMOSSE também ele trabalha numa linha de atendimento a pacientes que têm doenças raras, que essas doenças elas são doenças sanguíneas, são as coagulopatias, as hemoglobinopatias, que nós somos referência no estado do Ceará dessas doenças. Ou seja, o paciente que está em qualquer local, né, município da região norte, e aqui nós somos responsáveis por 59 municípios, EMOSSE de Sobral, são 70 hospitais que nós demos cobertura. Então, esse paciente que é identificado ou tem uma suspeita de alguma doença, ele é encaminhado ao EMOSSE, lá é investigado, é feita a investigação, são feitos exames, né, para comprovação se a confirmação ou não da doença, que geralmente são doenças hereditárias, elas não têm cura, mas têm tratamento, a gente consegue melhorar a qualidade de vida desses pacientes, e esses pacientes, eles entram dentro de porta aberta, entram nos serviços do EMOSSE através do nosso ambulatório. Né? Então, no nosso ambulatório, nós somos lá uma equipe multiprofissional, onde tem farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, serviço social, psicólogo, médicos, né? Enfim, é uma equipe multiprofissional que ele está ali para atender esses pacientes que são diagnosticados durante o acompanhamento a vida inteira, desde criança. Nós temos pacientes que hoje são adultos, casados, já são avós e tudo, que foram acompanhados desde cedo conosco. Então, tanto os pacientes quanto os familiares recebem um apoio do EMOSSE. E aí, voltando para essa questão da integralidade do SUS, toda essa rede de pacientes, ela também tem uma integração muito forte com as unidades básicas de saúde da nossa região, de todo o estado do Ceará. Né? Porque lá é a porta de entrada. E ali a gente recebe esses pacientes e tem essa integração com a Secretaria de Saúde ou com a unidade básica, que é para não deixar esse paciente solto, para a gente ter um acompanhamento, para a gente realmente perceber que ele está tendo uma melhor qualidade de vida, está sendo assistido pelo município, porque a gente depende dessa parceria também.
porque a locomoção desses pacientes para as eventuais consultas, a gente precisa que o paciente venha através do município. Esses pacientes eles precisam fazer profilaxia de medicamentos, de fatores, que aí a Valéria colocou aqui que os plasmas humanos são transformados em hemoderivados, são justamente esses fatores. Olha aí o ciclo. O doador, ele doa o sangue ele é transformado em 4 hemocomponentes, que estão lá o concentrado de hemácia, tem lá a plaqueta, tem lá o plasma, e tem um crio, que é tirado do plasma. E o plasma, que não vai para a transfusão, ali a gente manda para a indústria. Nós temos um convênio com o Ministério da Saúde, através da Hemobras, e a Hemobras ele transforma esse plasma recebido pela hemorrede. Nós fomos a primeira hemorrede do estado, a hemorrede do estado de Ceará, a primeira hemorrede do país a enviar esse plasma para a indústria. Então, hoje, 100% do sangue do doador ele é aproveitado. Aí, a Hemobras transforma isso em medicamento e devolve, através do SUS, para os nossos ambulatórios, para que os pacientes que estão precisando possam ter acesso a esses medicamentos que muitas vezes custam muito caro. Então, hoje, para você ter uma ideia, por mês dá em torno, que a gente distribui de medicamentos e hemoderivados, no caso, os fatores de coagulação, que são para esse tipo de doença, né? De portadores de hemofilia, por exemplo, portadores de outras patologias, né? A anemia falciforme, tem outras mais raras ainda, como o fator Van Willebrand, né? A ausência desse fator, que eles precisam estar tomando fatores. Então, para você ter uma ideia, circulam lá na farmácia do Hemossi por mais de 5 milhões de reais em medicamentos. Isso, SUS, 100% SUS. Então, isso eu faço, eu faço essa contextualização porque é importante a gente falar disso também. Pouca gente sabe, e às vezes até eu me digo, puxa, como é que a gente tem um equipamento desse, nós cearenses, né, aqui um equipamento de ponta, 100% SUS, completamente público, e a gente não conhece direito o que é que nós temos disponíveis para a nossa comunidade. Então essa é uma outra vertente. E tem uma outra ainda, se você me permitir. Além do apoio, né, da hemoterapia, que envolve doação de sangue, da hematologia, que envolve todo esse processo de diagnóstico, acompanhamento e distribuição de medicamentos, enfim, né, a assistência ao paciente, nós também somos referências no suporte ao transplante de medula óssea. Né? O Hemossi hoje tem bancos de cordão umbilical, né? Trabalha com células tronco, isso fica lá em Fortaleza, como eu te falei, isso lá centraliza lá, que nós não fazemos isso, só fazemos a captação desses doadores muitas vezes, né? E as orientações. A Valéria também, além de promover a doação voluntária e altruísta de sangue, ela também promove o cadastro, né, o incentivo do cadastro da medula óssea, onde aquela pessoa que está cadastrando ela pode ser um doador, um futuro doador de medula óssea. Então o Hemossi, ele, juntamente com outras instituições a nível federal, a nível estadual, né, eles conseguem organizar esse fluxo, né, para dar esse suporte juntamente com a Universidade Federal do Ceará também, né, para dar o suporte ao transplante de medula. Então isso tem um impacto na saúde, nossa saúde, na saúde do cearense, um impacto que todos esses processos, o cidadão ele tem direito, inclusive nós conhecemos várias pessoas aqui que já fizeram transplante de medula óssea, que já salvaram pessoas que estavam na eminência de perder a vida, porque não tinha outra forma mais, o tratamento já não estava mais fazendo efeito, e através de um doador compatível, né, o Hemossi com articulação, isso não é só aqui no estado de Ceará, em todo o país. Então, veja bem, quando a gente passa o dinamismo, né, de perceber a questão do SUS, voltando à questão do SUS, o Hemossi ele dá cobertura não somente ao estado do Ceará também. Como a Valéria colocou, nós fizemos, através do SUS, uma transferência de uma bolsa de sangue para uma criança lá em Medellín,
né, na Colômbia, onde ela estava precisando e no mundo não tinha encontrado uma bolsa compatível, e o Hemócio, com articulação juntamente com o Ministério da Saúde, justamente com a coordenação do sangue, conseguiu fazer essa articulação e identificar uma família aqui no estado de Ceará. Valéria lembra disso? Em 2017, que foi, Valéria? 2017. E nós conseguimos enviar esse sangue salvar-se à criança. Então, esse é o SUS. Então, se a gente for colocar, né, os 3 pilares do SUS, pode ter certeza que o Hemócio, eu acho que ele está cumprindo muito bem o papel dele nesse sentido. Eu lembro que uma vez, foi uma campanha que eu vi que me chamou muita atenção, não sei se foi no Ceará, que era uma geladeira, e aí tinha meio que faltando a bolsa. E isso mexeu muito comigo. Eu fiquei, meu Deus, se algum familiar meu, alguém que eu gosto, precisar daquele sangue, não vai ter, isso mexeu muito comigo, e eu acho que foi isso que me motiva sempre ir, né, de ajudar. E aí eu queria saber de vocês quais são os principais desafios, né, do Hemócio para manter esse estoque, né, de níveis adequados. Quais as estratégias vocês utilizam também? O Hemócio, né, como o Dr. Rezo já colocou, nós trabalhamos em rede. O Hemócio atende a Zona Norte, o Hemócio Sobral atende toda a Zona Norte do estado. E aí, assim, antes, né, quando a gente pensava na nossa casinha, a gente pensava em manter o estoque somente para cá, né? Somente para a Zona Norte. Então, cada hemocentro era responsável pela coleta e distribuição de sangue na sua área, né? E aí, a gente, pensando nessa coletividade, em atender melhor a todos os pacientes, isso se transformou no hemocentro, né? Hoje a gente trabalha em rede, como o Dr. Reis já colocou, um vai ajudando o outro, um vai dando suporte ao outro. E aí, existem períodos em que a gente precisa um pouco mais de sangue, outros períodos que a gente precisa um pouco menos. Algumas regiões, né, às vezes está mais carente de um sangue, e aí a gente precisa trabalhar todos os dias estratégias para que a gente melhore o nosso número de doadores de sangue, para que a gente possa atender a toda essa rede, né? Porque, como o Dr. Reis colocou, a gente já mandou sangue para outro país, mas a gente não manda só para outro país, a gente manda também para outras regiões. A gente manda para o norte, a gente manda para o sul, né? A gente tem atendido, e na pandemia a gente ajudou muito. O cearense, ele é solidário por natureza, né? E a gente tem esse dever de cidadania muito aflorado. A gente sente isso nos nossos doadores de sangue. E aí, todos os dias a Valéria tem que pensar, né, assim, como é que a gente vai conquistar um doador novo. Um doador novo conquistado são várias vidas salvas, né? É uma família inteira que está esperando por aquela bolsa de sangue para melhorar a condição de vida, e aí a gente vai pensando. Tem uma lata batendo ali, chamar a Valéria vai lá, vai bater lata junto, vai falar do nome do Hemócio, vai convidar as pessoas para doar sangue. E aí, como a gente precisa, em alguns momentos, de mais e outros de menos, agora a gente está no período carnavalesco, né? Então a gente precisa nos preparar, a gente não deseja, a gente espera que o carnaval seja tranquilíssimo, que todo mundo brinque em paz, mas a gente precisa estar com as nossas, a gente chama de conservadoras de sangue, né? Que parece uma geladeira, como você viu lá, é exatamente daquele jeito que as bolsas são armazenadas, que parece uma geladeira, mas o nome dela é conservadora de sangue. Então a gente precisa estar com elas sempre cheias, não desejando, mas esperando que aconteça alguma coisa, e a gente vai estar preparado para isso. E aí, assim, nesse período, a gente procura aqueles parceiros em que tem um número maior de doações de sangue, para que as nossas conservadoras fiquem cheias de sangue para essas necessidades. E aí, agora, nesse período, a gente está em parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde a gente fez coleta ontem, estamos fazendo hoje, vamos fazer amanhã. E na sexta-feira a gente vai fazer no IFCE, e a Pluralmed também foi convidada, né, para que a gente fizesse essa parceria conosco, também para melhorar nossos estoques para o carnaval. E aí essa é uma das estratégias, é conseguir parceiros novos, estar sempre em busca de doadores de sangue, e principalmente conscientizando toda a população que a doação de sangue precisa ser anônima, altruísta, voluntária e não remunerada, seja ela direta ou indiretamente. Eu estou doando porque eu quero salvar a vida de alguém. Eu costumo dizer que quando dou sangue, eu estou salvando o amor da vida de alguém.
É um pai, é uma mãe, é um avô, é de uma um família filho, de uma também, família né? inteira. Então, essas estratégias, elas precisam ser pensadas e melhoradas todos os dias para que a gente conquiste um doador novo. Não é fácil. Não é fácil conquistar um doador. E às vezes eu escuto muito isso, né, assim, de doador dizer, eu vou doar porque tu me chamou. Mas o objetivo não é esse. É para doar porque eu sei que tem alguém que vai precisar desse meu sangue, né? Como a gente aproveita 100% do sangue coletado, o sangue que você doa, de alguma forma, ele vai servir para salvar a vida de alguém. Então, o objetivo principal da doação de sangue, das nossas estratégias, é sempre estar aumentando esse número de doadores voluntários, conscientizando a população e conquistando novos parceiros para que essa nossa necessidade de sangue ela diminua, né? Porque a gente tem 3% da população só que é doadora de sangue. Então, se a gente conseguisse aumentar esse número, né? O Hemócio de Sobral, todo dia está num lugar diferente para tentar os nossos estoques estar sempre adequados, né? Então, todos os dias a gente está num lugar diferente. Se a gente conseguisse aumentar esse número de 3% para 5% de doações, nem precisa aumentar tanto, né? Mas se a gente conseguisse aumentar para 5%, e aí a gente ia ter um número satisfatório. O Hemócio não ia precisar estar todo dia em um município diferente, a gente ia estar aqui dentro da nossa unidade, né? Que é aqui no Centro de Convenções, conquistando mais doadores e melhorando esse nosso estoque sem precisar que a nossa equipe se deslocasse para lugares tão distantes, porque às vezes a gente precisa pernoitar no município para que a gente consiga essas bolsas de sangue, né? Então, assim, a nossa cabeça, né, a gente tem uma coordenadora da captação no estado do Ceará que ela é muito católica, ela diz que a gente tem uma santa própria, que é a Nossa Senhora dos Captadores. E aí todo dia essa luta, né, não é? Essa luta é constante, mas é difícil, mas como o Dr. Reis colocou, é muito gratificante. A gente saber que de alguma forma a gente contribuiu, nem que seja de uma forma minúscula, mas contribuiu para aquela pessoa estar bem, né? Depois de uma transfusão de sangue. Eu, como tenho 30 anos de Hemócio, eu tenho relatos que me emocionam até hoje, de pacientes dizer que quando viu a bolsa de sangue chegando, tem a sensação de que a vida está voltando, né? Eu já acompanhei transplante de medula óssea, que também me emociona por demais, né? Assim, eu acho que é por isso que ainda dá certo na captação, porque esse amor, realmente, eu fico encantada com a solidariedade das pessoas, né? Agora mesmo, eu saí do Hemócio deixando uma pessoa que veio de Frecheirinha, porque a gente chamou para doar especificamente para um paciente, que aí cabe aqui onde o Dr. Reis falou do nosso banco de doadores sangue raro. Esse rapaz que doou lá em 2017 ele tem vontade de fazer uma tatuagem. Ele não faz, porque se ele fizer uma tatuagem, ele vai ter que passar 6 meses sem doar, e ele acha que durante esses 6 meses alguém pode precisar do sangue dele. Como ele é muito raro, na verdade, esse doador, só 27 famílias no mundo tem esse tipo de sangue, né, que é o Bombay, que é o sangue raríssimo. Se ele fizer essa tatuagem, pode fazer falta. E agora, né, não sei se bom ou ruim, mas a gente conseguiu agora na nossa região também, a gente conseguiu descobrir uma família na cidade de Itarema que também tem esse tipo de sangue. Então, aumentou o nosso leque, né? E aí esse sangue vai para esse banco de dados, né? Que a gente chama Banco de Doadores de Sangue Raro, que ele é nacional, mas que cruza também com as informações internacionais. Caso alguém precise desse sangue, o banco de sangue, né? O Ministério da Saúde é acionado e aquele doador, em qualquer região onde ele esteja, vai ser acionada a equipe de captação de doadores e a gente vai em busca desse doador. Então, assim, é realmente desafiador, mas é muito gratificante, né? Sem isso, a gente não consegue salvar vidas, né? A gente precisa desses doadores e precisa ter essas estratégias, né? É uma fala minha muito constante também, né, doutor Reis, dizer que o nosso doador é a nossa joia da coroa, né? Sem o doador, a gente não consegue fazer nada disso. Então, assim, o mínimo que a gente pode ter por esse nosso doador é respeito, carinho, admiração, gratidão. Eu sempre digo que a palavra de ordem do Hemócio é gratidão por um gesto que para ele não vai significar tanto, né? Porque não vai demorar muito tempo, mas é uma vida que é salva. São várias vidas que são salvas diante desse gesto tão nobre que é doação.
Então, assim, né? Tu vai deixando eu falar e eu vou falando de amor, porque o Hemócio é isso, né? É amor. Que bacana. Eu tô vendo já a blusa de vocês, aí ritmo de folia, carnaval chegando. Aqui, eu leio aqui pra gente dar uma olhada. No ritmo da folia, doar sangue é um ato de alegria. E é sempre. Se você conversar, você é doador, e se você conversar com o doador, você vai ver que o sorriso não para, né? De estar ali salvando vidas. E aí, pessoal, queria saber que nesse período, né, de carnaval, de festividades, é um momento meio que crítico, né? E aí eu queria saber o porquê que tem que ter esse cuidado dos estoques, né? E toda essa hemorragia, como é que funciona para vocês durante esse período de festividades. Deixa eu só dar uma deixa aqui, pegando a deixa do desafio. A Valéria falou, mas eu acho que é importante que as pessoas, antes de chegar nessa tua pergunta, é importante que as pessoas entendam o seguinte, vamos lá. Falar de hemócio, a gente tem que filosofar um pouquinho. Tem que sair além para poder entender o que é a nossa missão. Quando eu falo a nossa, não é só do hemócio, não. É de todo mundo. É de todo cidadão cearense, de todo cidadão brasileiro, né, que está aqui, que precisa, que um dia pode precisar, ou um amigo, ou uma família, ou enfim, pode precisar de uma transfusão sanguínea e tem que ter um local para ter sangue. Aí você falou de uma geladeira, mas hoje seria ótimo, né, se a gente pudesse, através de licitações ou através de compras e tudo, a gente poderia, vamos comprar tantas bolsas de sangue A positivo, tantas bolsas de O sangue negativo, vai ali, compra, abastece, e pronto. Tá ali, beleza, ótimo. Mas de onde é que vem isso? De onde é que vem? Até hoje, não tem nada, absolutamente nenhuma indústria, nenhum cientista no mundo que desenvolveu um produto que pudesse substituir o sangue. Certo? Existe, claro, outras alternativas, alguns componentes que podem aqui e acolá, como adjuvantes, né, colaborar para uma transfusão juntamente com o sangue ou como hemoderivados. Então, a única forma que se tem de se obter é através do ser humano. Não tem outra. Através de você, através da Valéria, através de mim, através de vocês que estão nos escutando, que estão nos vendo aqui, através de todos nós. E se a gente não se conscientizar disso, vai faltar sangue. Sangue tem validade. O sangue que eu dou hoje, ele vai servir, o hemocomponente que eu tenho a maior validade, ele vai estar ali até 1 ano, se for o plasma. Se for o sangue mesmo que está ali no hospital, uma pessoa com ferimento, com sangramento, que eu preciso estar lá fazendo uma transfusão rápida, porque senão ele morre, que é o concentrado de hemácia, a validade dele são 42 dias. Ele terminou a validade, eu não posso dar, eu tenho que ter doadores sempre ali, a toda hora, a todo momento, fazendo as suas doações para que possa me garantir e nós nos darmos garantia e suporte a esses hospitais. Só aqui são 70, você imagina ainda o estado do Ceará todo. E ainda a gente atende outros estados quando necessário for, né? Então, o maior desafio que eu vejo está na sensibilização das pessoas. Porque a gente, infelizmente, os 4% que a Valéria fala aí, não chega nem a 4 não. Não, chega não. São 3. A Organização Mundial da Saúde, ele preconiza 5%, 4 a 5% para se ter um conforto de uma garantia transfusional em qualquer local, né, do país. Então nós temos um pouco menos do que 4%, um pouco mais do que 3% no estado do Ceará. Ainda é muito pouco. A gente precisa que as pessoas entendam isso. Ah, mas Regis, eu não posso doar. Eu já tive hepatite, eu tenho uma tatuagem, eu fiz um piercing e tal. Tem lá, claro. Você não pode doar naquele momento, mas você fica inapto ali por aquele momento. Ou você pode ter uma inaptidão completa que não pode doar de jeito nenhum, que é o meu caso, que eu tive hepatite quando eu era adolescente. Eu não posso mais doar. Mas e aí? Eu vou cruzar meus braços? O que é que eu vou fazer? Claro que eu, como cidadão, como profissional de saúde, eu tenho que me inquietar com isso. Digo, pô, eu posso ajudar, eu posso chegar para minha família, falar do hemócio, falar da importância de doação de sangue nas minhas redes sociais, postar lá o hemócio, qualquer forma que vocês, né, que eu digo nós aqui, pensarmos em estar lembrando esse ato de doação de solidariedade é importante, porque não cai no esquecimento.
existe uma propaganda que eu acho muito engraçado, que eu não vou falar aqui o nome do produto, mas é assim, é uma criança que quer ganhar um objeto do pai, né? E ele escreve, bota no guarda-roupa, escreve, bota no café da manhã do pai, onde o pai vai indo, vai escovar o dente, vai vendo lá, compre tal, e assim a gente tem que fazer, doe sangue, porque esse aqui é o desafio maior. Se a gente conseguir, em todas as instâncias de empresas, igrejas, a sociedade civil como um todo, não responsabilizar só o Hemócio para isso. A Valéria, ela é responsável pela captação, ela é o elo do serviço entre a sociedade. Só que ela sozinha não vai fazer nada. Então, iniciativas como essa que a Plural Med está tendo para nós é de uma importância tremenda. Aqui a gente não está fazendo, de fato, a doação de sangue, que vai ser na sexta-feira, vai ser legal e tal. Mas o que a gente está fazendo aqui é algo maior. É promover essa causa, é mostrar para as pessoas a importância dessa necessidade. Eu falo necessidade, porque as pessoas... Tem outro detalhe, se você me permitir mais um pouquinho. Tem outro detalhe. Os doadores que a gente vai conquistando, eles vão envelhecendo, vão adoecendo, vão desistindo. Então, se a gente não tiver, né, outros doadores, a gente não consegue manter essa corrente da solidariedade. Por isso que o Hemócio ele também trabalha com algumas iniciativas, algumas ações nas escolas, né, como do Adulto Futuro, projeto, envolvendo empresas públicas, privadas, né, igrejas, porque quanto mais a gente tiver parceiros, quanto a gente mais tiver captadores, né, que entendam essa necessidade e que nos ajudem a transformar, né, a sensibilizar, a quebrar esse tabu, esse mito do medo, né, até mesmo da zona de conforto, né? Aí sim, aí eu acho que quando a gente tiver uma sociedade, graças a Deus, hoje nós temos no estado do Ceará 100% de doadores que vão espontaneamente, que antes não acontecia isso. Então isso já foi um ganho enorme. Então o nosso desafio é sensibilizar cada vez mais nós, os seres humanos, né? E cada vez mais manter esses doadores esporádicos, esses doadores espontâneos, que cada vez mais eles procurem nossos centros. Né? Então esse é o desafio maior. E aí aí eu vou voltar para aquela pergunta que você fez. Do carnaval. Das né? campanhas. Das campanhas, né? Então é isso. O nome já está dizendo, é uma campanha. O carnaval é um período onde, primeiro, esse ano não está sendo diferente aqui no estado do Ceará, mas geralmente é um ano de chuva, as pessoas gripam, chuva, as pessoas não saem de casa, ficam lá nos seus cobertorzinhos, querem ficar vendo um Netflix, ali mexendo no WhatsApp ou então outra coisa qualquer. As pessoas viajam, né? Muitas pessoas também se preocupam muito com o carnaval e acabam que esquecendo da doação de sangue. E é um período, né, são períodos que não é só o carnaval, tem Semana Santa, tem festas de final do ano, que a gente precisa estar, olha gente, vamos acordar, vamos aqui, vamos brincar, vamos lá para o carnaval, mas antes eu tenho que ter meu compromisso em ajudar as pessoas. E por que não fazer uma doação de sangue nesse momento, nesse período? Então é um período que a gente entende que é um período crítico por conta dessa condição que os doadores somem, por vários desses motivos, né? Quando é período de chuva, gripam, não pode doar. Carnaval, muitas vezes viaja, preocupa em estar fazendo seu abadá, em vestir sua fantasia, né? E que a gente precisa repor os estoques no período de carnaval e pós-carnaval também. Por isso que é essa importância, né? Essa sensibilização. Quanto mais pessoas a gente pudesse envolver também nesse período de carnaval, e essa blusa aqui que a gente está, nós estamos todos carnavalescos, né? Aqui com essa blusa linda, maravilhosa, é para chamar a atenção mesmo das pessoas dessa importância. E aí você falou sobre a necessidade, né? Eu acho que às vezes as pessoas não percebem o quanto é necessário, né? Ou então eu pelo menos antes das ações da Plural Med, eu sempre achava, não, ali tem sangue à vontade, não precisa do meu, não. E aí eu também me recordo da campanha também, o quanto isso me impactou. Opa, tá faltando? Como assim tá faltando? Porque na minha cabeça sempre tinha ali, né?
E quando você fala dessas nossas campanhas, né, o porquê que a gente faz, assim, existem períodos em que, como o Dr. Reis acabou de colocar, né, as pessoas se afastam, mas também acontecem mais acidentes, né, nesse período, existem muitos acidentes. E aí as pessoas acabam viajando e se excedem um pouquinho na bebida, né, e aí acontecem acidentes. E acidentes, é muito difícil aquele acidente que aquela pessoa não vai precisar de sangue, né? Então, assim, é um feriado prolongado, né? Um feriado que são 4 dias, e aí 4 dias de muita folia, né? Que as pessoas acabam esquecendo aquele compromisso de não só doar sangue, mas também correndo risco, né? De acidentes e de precisar de sangue, né? Então, como o Dr. Reis também já colocou aqui anteriormente, a toda hora, a todo instante, tem alguém precisando de sangue. Esse período pode se acentuar mais, mas em todos os períodos do ano tem pessoas precisando de sangue, tem pessoas que precisam todos os dias de sangue. Pacientes que fazem hemodiálise, eles precisam todos os dias de sangue. Pacientes que nascem com algum problema, né, que a gente chama de recém-nascidos, tem muito recém-nascido que precisa de sangue para melhorar a sua condição de vida e até para sobreviver, né? Pacientes, como a gente já colocou aqui, né, que precisam de transfusões sanguíneas, né? Pacientes que têm algumas patologias que já nascem com elas, que são hereditárias, pacientes que têm anemia, pacientes que têm câncer, né? Que fazem quimioterapia, que precisam de sangue. Então, esse período agora, a nossa preocupação é exatamente por conta da folia, né, de passar 4 dias de carnaval, e aí pode acontecer mais acidentes, e aí a gente precisa estar com sangue estocado para atender essas necessidades. E aí, terminou o carnaval, já começa a Semana Santa, a gente já tem que se preparar para esse feriado. E, pasmem, toda a população, a Semana Santa é o período que a gente precisa mais do que no carnaval. Talvez a gente não consegue, né, entender o porquê, mas pode ser também porque existe uma crença popular que eu vou fazer um sacrifício religioso de passar 45 dias sem fazer uso de bebida alcoólica. E aí, quando chega na Semana Santa, eu quero descontar os 45 dias, né, que eu não fiz esse uso dessa bebida alcoólica. E aí pode, de novo, acontecer acidentes, né, acontecer coisas em que o hemócio precisa estar preparado com sangue estocado para esse momento também. Então, carnaval é um período que a gente precisa estocar uma quantidade maior de sangue. A gente não deseja, na verdade, a gente não quer que ninguém precise de sangue, mas a gente precisa estar preparado para isso. E Valéria, assim, né, só me interrompendo, você está falando no baseado, né, no que acontece já. Isso. Geralmente acontece acidentes, realmente, porque as pessoas, né, estão alcoolizadas, o fluxo de pessoas nas estradas, enfim. Isso. Mas a gente também tem que entender que a qualquer momento pode acontecer um evento maior. E aí? Não é? Se aconteceu, que Deus defenda, ninguém impede, mas nós, profissionais de saúde, sobretudo o hemócio, ele tem que ter essa visão de cobertura, né? Isso. Então, isso também requer um cuidado maior nos estoques. Isso. E aí, assim, né, período de férias, né, também é um período em que as pessoas se afastam da doação de sangue e também a gente precisa do número maior de doadores de sangue. O Dr. Reis falou aqui que das gripes, né, isso afasta o nosso doador temporariamente, mas a necessidade de sangue não se afastou, né? Então, a gente tem pacientes que estão lá precisando desse sangue. E aí, as estratégias, como já foi dito anteriormente, para manter esse nosso estoque, vai depender desses doadores novos que estão chegando na casa. Então, doadores que a gente está sempre precisando. Então, a gente tem uma frase que eu costumo dizer que é: o sangue que a gente precisa é o seu, independente do sangue que você tenha. É ele que pode estar fazendo falta para a vida de alguém. Então, todas as pessoas para a gente, ela tem uma importância extraordinária. Uma bolsa de sangue são milhares de vidas salvas. É uma família inteira que está esperando por esse sangue para melhorar a condição de vida da pessoa que ela ama. Então, uma família inteira está envolvida em todo esse processo. E o hemócio, né, a gente tem uma política de sangue que diz que o nosso paciente é a pessoa que menos deve ser incomodada nesse processo. Então, a responsabilidade de ter sangue para aquele paciente que está internado é nossa.
do Hemócio. A gente nunca vai chegar no leito do hospital e dizer, você está precisando de sangue, procure alguém para doar sangue para você. A gente não trabalha dessa forma. Nós temos uma política nacional, uma política da captação de doadores de sangue, em que diz que essa responsabilidade é minha. Sou eu, Valéria, enquanto captação, sou eu, Valéria, enquanto sociedade, que tenho que ter esse sangue para eu não incomodar aquele paciente, porque ele já está passando por uma dor tão grande, por um trauma, uma família inteira que vai estar angustiada, e eu vou ainda angustiar mais pedindo para ele levar o doador de sangue. Então, todas as nossas estratégias são pensando em ter sangue sempre, né? A gente não joga sangue fora, mas seria até que melhor que se a gente jogasse, mas não incomodar essa pessoa. A gente ter sangue sempre sobrando, né? Mas como a gente trabalha em rede, a gente distribui o sangue em todo o nosso estado e, como eu disse também, a gente pode até mandar para outros estados que estão mais carentes do que a gente, precisando desse sangue. E aí, assim, né? Por isso que é tão importante o nosso doador de sangue. Tudo isso que a gente falou até agora, você já percebeu isso, você como doadora sabe que sem o doador nada disso é possível. Atender a esse paciente com essa medicação que a gente tem lá, com todo esse aparato, né, tecnológico que a gente tem, sem o doador a gente não consegue. Então, sinta-se você como doador de sangue a nossa joia da coroa, o ser mais importante, né? E gratidão é o mínimo que a gente pode dizer. E diante dessa sua pergunta, né, das nossas estratégias para o carnaval, dos nossos estoques, tudo é pensando nesse doador para que o nosso paciente não sinta nada. E aí você imagina paciente, criança, adulto, idoso, né? Então, é um leque de pacientes que precisam desse sangue todo dia. E aí o Hemócio está lá atrás das cortinas, graças a Deus, dando esse suporte, né? Para que não falte sangue para ninguém da população. Seja ela SUS ou não SUS, né? A gente atende a 100% dos leitos SUS, mas aqui existem alguns hospitais privados que também é o Hemócio que dá esse suporte. Além da gente atender a rede privada, a rede pública, a gente também atende alguns hospitais da rede privada. Então, assim, os nossos estoques é para toda uma população, é quem está precisando. Dr. Regis falou sobre essa questão social, né, da mobilização, e aí eu gostaria que você falasse qual é a importância, né, dessa mobilização, dessas parcerias, né, como feita aqui na Plural Med, qual a importância dela para fortalecer a hemorragia aí do Estado? Bom, eu já estou fazendo a minha parte aqui de estar aqui, peguei a câmera para cá. Dois sangue, para quem estiver vendo, não esquecer, já saí com essa nossa conversa, com esse nosso bate-papo, já com essa ideia, né? Dá tempo ainda de procurar lá a unidade do Hemócio do Centro de Convenções para fazer sua doação de sangue. Bom, como eu falei, nós temos um equipamento público que é de responsabilidade nossa, né? Essas parcerias, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque, primeiro, parceria já está dizendo, né? A gente junta as forças para um objetivo ali qualquer. Então, quando a gente junta essas forças, o caminho fica mais fácil. A gente consegue alcançar, né, um maior número de pessoas, dependendo do nosso objetivo, no qual o nosso objetivo é doação de sangue. Então, quanto mais pessoas, quanto mais entidades, quanto mais parceiros a gente tiver dentro dessa lógica, dentro desse sentimento, dessa corrente de solidariedade, melhor. Melhor, porque todos nós somos beneficiados. Né? Então, quando eu tenho aqui a Plural Med, né, eu já falei isso aqui nesse momento, quando eu tenho uma Plural Med que se preocupa, né, em procurar, né, o Hemócio para montar uma parceria, né, então a gente entende que realmente aquela empresa é uma empresa que ela tem um lado social, digamos assim, diferenciado. Né? Diferenciado. E é isso que a gente precisa. Porque a Plural Med, fazendo aqui agora uma campanha, juntamente com o Hemócio, que vai ser na Caravana da Solidariedade, assim como já tem em outras ocasiões, o Ricardo, né, que é a pessoa que a gente tem o maior contato na empresa da Plural Med, falando especificamente da Plural Med, né, ele abre as portas, né, da empresa para que a gente possa, de fato,
nos dar as mãos e termos esse sucesso ou em bolsa de sangue ou em promoção da doação voluntária de sangue. Então, quando a gente encontra parceiros dessa forma, e aqui nós temos vários outros parceiros importantes, né? Eu não sei se eu posso citar, mas é título de informação, mas nós temos um parceiro que ele abre as portas todos os meses da sua empresa para que a gente pudesse, né, estarmos fazendo as doações de sangue. Então nós temos uma agenda já durante um ano inteiro com essa empresa, e o que me deixa mais feliz ainda é que a empresa, né, ela tornou algo cultural dentro, né, do desenvolvimento de pessoas da própria empresa. E assim eu acho que a Pluralmed está indo nesse mesmo caminho. Porque o propósito da Pluralmed, além de fortalecimento do SUS nas suas atividades, né, e ações que tem no mercado, ele também, obviamente, ele está abrindo esse caminho, né, filosófico, né, de mexer com a cabeça das pessoas para essa causa, para essa responsabilidade social. E o mais, assim, voltando para a empresa que eu estava te falando, né, eu posso falar um nome aqui, né? Pode né? No caso que eu estou falando é da Grendene, né? Como exemplo, que despontou, a Grendene, ela começou a abrir as portas para a doação de sangue, e ela foi muito mais além disso. Hoje ela tem um evento na própria empresa, onde ela celebra, né, o momento do doador daquele ano, e onde ela faz a premiação, o reconhecimento daquele doador da empresa, que fizeram o maior número de doações, que estão doadores de primeira vez. Isso incentiva cada vez mais, e nós estamos lá falando sobre doação. Aí você imagina aí quantas pessoas, além dos doadores, quantas pessoas não estão ali escutando, né? Doe sangue, e estão levando para casa, voltam dos seus municípios de origem, aí vai levando, e essa corrente vai se multiplicando. Então, essa parceria, né, com essas empresas, e eu espero que a Pluralmed também está indo por esse caminho. A gente está hoje aqui, nós estamos hoje nesse momento, né, não, como eu já falei, não somente no momento de doação de sangue, mas no momento de conversar, né, de bater um papo sobre essas atividades, que é importante. Igrejas, temos parceiros maravilhosos aqui com igrejas, de todas as igrejas evangélicas, católicas, de todos os desenvolvimentos religiosos, também temos ajudado, academias de ginástica, empresas que se instalaram aqui em Sobral, o serviço público, a Prefeitura Municipal de Sobral, através da Secretaria de Saúde, através das unidades básicas de saúde, de outros municípios também, né? São 59 municípios. Nós temos municípios que chegam até 300 quilômetros de distância, que nós fazemos ações. Camusim, não posso deixar de falar de Camusim, o Tadeu, se ele estiver nos escutando, Tadeu, um grande abraço. Tadeu é uma pessoa maravilhosa, um cara que comprou... pronto, é isso, sabe? E a doação de sangue tem que ter ali uma pessoa como a Valéria, como o Tadeu, como o Ricardo, como o Regis, como... Você é doadora, né? Você não se tornou uma captadora, mas um dia você vai se tornar uma captadora. Porque a captação não precisa você trabalhar no EMOS, você precisa ter outra atividade. Sim. Se eu tenho um blog, se eu tenho alguma outra atividade, eu posso ali estar falando, né? Lembrando as pessoas. Olha que eu compartilho, viu, nas minhas redes sociais. É verdade. A minha primeira doação foi através da Pluralmed, né? A primeira vez que eu fui, eu vou tentar, com medo, mas vou. E aí eu tomei de conta disso, Foi. sabe? Então, toda vez que eu vou doar, eu sempre gravo, eu faço vídeo, eu posto, eu falo da importância, que eu acho que às vezes o que falta é isso. Isso. Né, você foi a nossa garota propaganda da Caravana da Solidariedade, né? Então, assim, a gente, eu antes, né, acho que em off a gente estava conversando, eu estava mostrando para vocês que eu sou o Tiranossauro Rex, né? Além de já ter 30 anos de EMOS, né? Gordinha, baixinha e o bracinho bem curtinho, se a gente não tiver esse apoio, não só das parcerias, como o Dr. Regis já colocou, e aqui eu deixo a minha gratidão eterna aos municípios, à Secretaria de Saúde, às instituições,
públicas e privadas, religiosas, mas isso que você fez encanta também, porque você vai pegar as pessoas que são ligadas às redes sociais, né? Aquele jovem que gosta, que te segue. Então, essas pessoas também vão dar continuidade a esse serviço que, para mim, eu sou um grão de areia na dimensão de pessoas que a gente precisa, né? Então, quanto mais gente juntas nesse processo, melhor. E aí, aqui voltando para aquela comercial que você falou, né? Que foi uma agência publicitária que criou, onde a pessoa ia lá numa lojinha de conveniência, abria a geladeira e pegava uma bolsa de sangue, né? E aí ele dizia, chamava a atenção de dizer que não tem lá. Sim. Não tem lá. Se eu não conquistar uma outra pessoa para doar, vai fazer falta para alguém que está precisando. Então, qualquer ação, às vezes você pensa que a ação que você está fazendo é pequena. Não é. Para a gente, ela é imensa. Olha o tanto de seguidores que você tem. Olha o tanto de pessoas que vão acessar a sua rede social e que vai ver que você, uma jovem linda, tá lá doando sangue para salvar a vida de outra pessoa, né? E é um tempo tão pequeno que você, eu não digo perder, né? Mas que você contribui, porque o processo inteiro demora em média 50 a 60 minutos do seu tempo, mas é uma vida inteira para quem recebe. Então, assim, é muito pouco aquele doar sangue não engorda, doar sangue não emagrece, doar sangue não vicia, não afina nem engrossa o teu sangue. 24 horas depois que você doou, esse sangue já está todo recuperado, sem causar nenhum mal para a sua saúde, porque o material que a gente usa é todo descartável. E essa pessoa que vai lá, que vai ser beneficiada com esse sangue, ela vai ter uma gratidão eterna, sem nem saber, né? Então, assim, a doação de sangue, voltando à história de dizer que precisa ser anônima, voluntária, altruísta, não remunerada, seja ela direta ou indiretamente. Eu preciso doar porque eu quero ser solidário, porque eu quero salvar a vida de alguém. E aí a Pluralmed aqui vai, né, a nossa gratidão também, em ter abraçado essa causa, mas que ela também sirva de exemplo para outras empresas, né, que também ainda não são nossas parceiras, mas que pode ser. Às vezes eles dizem assim, mas eu não posso porque eu não tenho essa quantidade de colaboradores. Se você tiver 3 pessoas e você tem interesse que a sua empresa seja contribuinte dessa parceria, se você quiser, basta ligar para a gente, né? Enquanto serviço de captação de doadores, você liga. A gente tem um carro que a gente chama de Caravana da Solidariedade, vai buscar esse doador, traz para o Hemócio, ele faz a doação e a gente devolve esse doador. Então, você encaixa essa doação no seu horário, né? Do seu horário de trabalho. Nosso horário de funcionamento, todo dia, é de 7 da manhã às 18 horas, né? E aqui eu já posso falar da mudança, né? A partir de março. A partir de março a gente vai se estender até às 19 horas. Então, para as pessoas que trabalham no comércio, também vão ter um tempinho a mais para fazer a sua doação de sangue. Então, assim, tudo que a gente faz, né, pensando no nosso doador de sangue, para que ele possa voltar para os nossos serviços. A doação de sangue, ela vai ser o nosso carro-chefe, né, doutor Reis? Porque as outras atividades, elas também são necessárias, elas são importantes para a população, mas para a doação de sangue, né, a gente precisa pensar nessas estratégias de conseguir aumentar o número de doadores, de trazer esse comportamento da sociedade, entender que ela é importante no processo, você como doadora, de multiplicar a sua doação de sangue, de mostrar, você fez todo o processo, né? Quando você foi doar, desde a sua chegada no Hemócio até o momento final da sua doação de sangue, mas ali terminou o seu processo como doador e começou o outro processo, né? Que é transformar aquele sangue nos 4 componentes que o Dr. Reis colocou aqui, né? Aquele sangue, para chegar no paciente, ele precisa ser examinado, minuciosamente examinado, para que o paciente possa receber esse sangue, né? Então, assim, a gente faz uma série de exames no sangue de quem está doando, para até chegar lá naquele momento da transfusão sanguínea, né? Então, é importante a doação de sangue, é importante multiplicar, e aí eu queria chamar a atenção de vocês, quando lembrar da Valéria do Hemócio, Tiranossauro Rex, olha o bracinho dela, ó, bem curtinho, precisando de você para somar nessa luta, né? Sim. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa parceria com a Pluralmed, né? Como é que foi esse contato inicial, como é que surgiu essa ideia?
Vocês poderiam compartilhar? Na verdade, né, assim, o Ricardo entrou em contato com o Dr. Regis, você lembra disso, Regis? Falou com o Ricardo Sampaio, né, que trabalha com vocês aqui, né? Ricardo, eu digo que o Ricardo é a Valéria do Hemócio, é o Ricardo da Plural Med, mas numa extensão hard, né? Porque o Ricardo, ele respira 24 horas a Plural, né? E eu tenho muito orgulho, eu vejo também esse mesmo brilho, eu até comentei antes da gente começar aqui, a motivação dos colaboradores da empresa, né? E aí, através disso, né, alguém deu o telefone do Dr. Regis pro Ricardo, não foi, Ricardo? Assim que funcionou. O Ricardo tá aqui nos bastidores assistindo, né? E aí, assim, o Ricardo entrou em contato com o Dr. Regis, e aí o Dr. Regis passou o meu contato, e aí até hoje, né? A gente já fez várias parcerias, não só com a campanha de doação de sangue, né, que a Plural Med foi até o Hemócio, nós já vamos ter o nosso segundo encontro, mas a gente também teve a participação da Plural Med na nossa jornada de hematologia e hemoterapia, né, então a gente já teve um momento em que o Hemócio foi até a um evento que vocês fizeram também, a gente foi como participante, para fortalecer mais uma vez a rede SUS. E aí, essa soma, né? Essa soma de fatores, né? Essa toma de nossos objetivos. E eu acho a Plural, né, os colaboradores da Plural, muito parecido com os colaboradores do Hemócio, porque a maioria das pessoas só conhece a Valéria e o Regis porque é o que estão aqui, né? Mas quem tem a oportunidade de conhecer o processo do sangue, né, de ir lá no processamento, de ver aquela bolsinha de sangue que tem 460 ml se transformando em concentrado de hemácia, que tem validade de 42 dias, que pacientes acidentados, né, pacientes que precisam, que sofreram acidentes, pacientes que estão com anemia precisam daquela bolsinha, mas aí tem o plasma, que pacientes que também precisam, que tem uma durabilidade de 1 ano, né, doutor Regis? Até 2 anos. Até 2, né? E aí a gente tem o crio precipitado também, que tem essa quantidade de tempo de validade, e a gente tem as plaquetas, né, doutor Regis? As plaquetas, elas só têm validade de 5 dias. Agora a gente tem um acréscimo, né? De 7 dias de... Nosso calcanhar de Aquiles. Isso, porque assim, é interessante você falar, desculpa, Valéria, tá te Não. Mas, por exemplo, para uma bolsa de plaqueta, eu preciso de 5 doadores. Isso. Sim, pode fazer até com 4, às vezes, dependendo da demanda, mas 5 doadores. Ou seja, eu tenho que ter 5 doadores O positivo, 5 doadores O negativo, 5 doadores enfim, né? Depende com isogrupo, com o mesmo grupo. Então, tem uma outra tecnologia que nós temos aqui no Hemócio, que é a plaqueta por aferes. Nós temos aí, a Valéria sabe muito bem que ela que entra em contato com esses doadores. Muitas vezes eles doam especificamente para algum paciente que está precisando, porque é uma doação mais rápida, o processo, não preciso juntar 5 doadores para obter uma bolsa. Então esse é o nosso, por isso que eu falo que esse é o nosso calcanhar de Aquiles, porque a durabilidade desse componente é pouco tempo. E nós a necessidade mais gente para obter uma bolsa. Né? Então, assim, colocando esse amor que o Hemócio tem, né, comparando com o de vocês, se vocês tiverem a oportunidade, aí eu convido a toda a sociedade, as escolas, que queiram conhecer o Hemócio, a gente chama de Hemotour, onde você pode conhecer o sangue sendo transformado, você vê o sangue, a gente transformando esse sangue em 4 componentes, você vê o armazenamento desse sangue. Alô, Ricardo, eu quero saber como é que funciona. E depois disso, né, depois de ser examinado, de estar tudo ok com ele, dele ser processado, e aí ele vai para o setor que a gente chama de distribuição, onde ele vai para todos os hospitais onde tem alguém necessitando desse sangue, né? E aí ele também pode voltar para a gente, para um paciente que a gente precisa fazer a prova de compatibilidade para ver se aquele sangue do paciente é compatível com o sangue do doador. E aí a gente atende a todos esses hospitais aqui em Sobral. Então o Hemotour é um projeto lindo do Hemócio, onde você pode conhecer todo esse processo e você vê o amor do que a Valéria e o Dr. Regis estão representando aqui, dos colaboradores que estão lá, né? Que são 130 pessoas, né, Dr. Regis? 132 pessoas, né?
E aí, além disso, né, além desse projeto, a gente tem o projeto Doador do Futuro, a gente tem a Caravana da Solidariedade, a gente tem as nossas coletas internas e externas, a gente tem um concurso de frases e desenhos para as crianças, apresentando os talentos, né, dessas crianças, onde eles podem contribuir com a emoção, na imaginaçãozinha deles, alunos do Fundamental 1 e 2, eles podem contribuir com o desenho. Tem uma história bacana nesse projeto, né? Concurso de frases e desenhos, que é assim, é inesquecível. Você estava chegando na casa, né? E nem acreditou que esse projeto era possível. Na época, o Luciano Huck, ele tinha umas atividades dentro do programa dele, que ele chegava em algumas escolas, fazia a árvore do desejo, né? Aí chegava com aquelas crianças, aí cada uma escrevia o que é que desejava, e colocavam naquela árvore. No final eles iam ler e escolhiam algumas crianças um desejo para poder realizar para aquela criança. Aí tu imagina, olha, uma escola daqui da rede pública, a Valéria, uma das ações, das funções da Valéria é fazer palestras, né? Porque quando a empresa também ela abre, o colégio abre as portas para a gente poder falar, porque é importante também. E numa dessas falas que ela teve lá há um momento atrás, ela conseguiu deixar lá uma semente. Bom, mas nunca ela poderia imaginar que ia ter da fruição proveitosa. E aí, num desses desejos da criança, imagina o que ela pediu: um PlayStation, uma bicicleta, uma casa. Não. Tinha muitos pedidos assim, uma casa, mas ela uma bicicleta. Em participar de uma campanha de doação de sangue. Olha! E ela fazia a campanha e tudo no colégio, tudo. Olha, aquilo ali, eu fiquei assim, puxa! Tanto é que chamou a atenção, né? Quando a produção do Luciano Huck entrou em contato comigo, né, para que a gente fizesse esse contato, eu disse: não, Valéria, isso é trote, isso não é verdade, isso não é verdade, isso não é possível. Uma criança, né? E que legal, eu digo, poxa. E a idade dela, viu? Ela tinha 7 anos de idade. O que chamou mais atenção, aí o Luciano Huck fez toda a produção, veio o pessoal dele para cá, nós estávamos todos, né? Todos ali participando do programa. Isso. Fizeram toda uma encenação de uma campanha de fato de doação de sangue, tudo, que ela e as duas, eram duas crianças, participando desse momento. Que bacana. Isso ali foi uma repercussão nacional. Nesse dia a gente teve acompanhando o Luciano Huck, ele foi assistido por mais de 1 milhão de pessoas. Olha a repercussão disso pra gente. E eram duas crianças, duas Letícias, né? E melhor disso, Valéria, não foi nem... Claro, não estou me desfazendo aqui de um programa da envergadura que tem o programa do Huck na época, né? Uhum. Mas eu digo, meu Deus, a semente que a Valéria plantou naquela escola, olha só. Uhum. Né? Que legal. E nesse dia, a nossa campanha... que essas meninas, elas encabeçaram, né, e porque tinha a história de achar que ia ver o Luciano Huck, nesse dia no Emoce a gente teve mais de 100 doadores, não foi o resto? Tudo por incentivo dessas duas meninas. As duas têm o nome de Letícia. Eu carinhosamente chamo de Lelê, né, porque se tornaram doadoras de sangue. A Lelê hoje está com 16 anos, né, na época ela tinha 7 aninhos, hoje ela está com 16 anos, é doadora de sangue do Emoce e levou a mãe também. Então, assim, é isso, né, essa sementinha plantada que vale a pena. E é esse incentivo, né, desde a criança ali já, porque ela vai crescer, ela vai virar um doador, né? E a importância de preparar as nossas crianças para esses momentos. Né? E agora a gente vai falar para aquelas pessoas que nunca doaram sangue, né? Para as pessoas que têm a vontade de ser doador, né? O que é necessário, o que precisa, qualquer pessoa pode doar, qual é o endereço, né? Algumas pessoas têm dúvida também. Para doar sangue é qualquer pessoa, né? Seja homem ou mulher, que tenha entre 16 e 69 anos de idade, que pese acima de 50 quilos, esteja bem de saúde e que apresente um documento oficial com foto. Essa é a regra básica para doar sangue. Uhum. E lembrando que quem tem 16 e 17 anos só pode doar se tiver autorização do seu responsável. Então, essa é a regra básica para doar. Então, qualquer pessoa, né? O Emoce está com um novo endereço. A gente está no Centro de Convenções, aqui de Sobral, no horário de funcionamento agora a partir de março, de 8 da manhã até às 19 horas, de segunda a sexta, e no sábado de 8 ao meio-dia.
mas aí eu tenho vontade de levar o Hemócio para minha empresa, eu tenho vontade de fazer uma caravana da solidariedade com o Hemócio. Você pode estar entrando em contato conosco, né, pelo nosso telefone, que é o WhatsApp, que é 3677-1512, onde você pode estar agendando uma caravana da solidariedade, convidando o Hemócio para ir para a sua instituição para fazer o que a gente chama de coleta externa de sangue, convidando a Valéria para fazer uma palestra também de sensibilização para a doação de sangue. Então, é esse os nossos horários de funcionamento e é essa a regra básica para doar. E tudo parte do princípio de você ser solidário, de você querer ajudar a salvar vidas. Tá certo? Valéria, e quais os principais impeditivos, né, para fazer essa doação? Na verdade, a gente prefere que o nosso doador ele vá até o Hemócio e se cadastre, né? Ele tente fazer a sua doação de sangue, porque a gente precisa muito de sangue, mas a gente precisa coletar sangue de pessoas que estão bem, saudáveis, que vão continuar assim e que esse sangue vai servir para salvar a vida de alguém. Então, quando você doa sangue, você passa por uma etapa, e uma dessas etapas é a entrevista, onde a gente tem um profissional de nível superior do Hemócio, ou enfermeiro, um médico, onde ele vai te fazer uma série de perguntas a respeito da sua saúde, para saber se está tudo bem, se você vai poder doar e se você vai poder continuar doando sangue, né? Porque existem alguns momentos em que você pode ser impedido temporariamente, né? E ou outros motivos que pode te rejeitar definitivamente, que é o caso da hepatite. Então, isso é muito minucioso, né? A gente precisa avaliar doador por doador para ver se ele vai poder ou não doar. Lembrando sempre da regra básica, se eu estou bem de saúde, estou saudável, eu posso ir até o Hemócio e tentar me candidatar à doação de sangue, e aí a equipe do Hemócio vai avaliar se você pode ou não doar. Existem aquelas doenças básicas, né, que pessoas que têm diabetes, né, elas não vão poder doar, pacientes que têm câncer também não podem doar, que fizeram cirurgias cardíacas não pode, pessoas que estão gripadas, temporariamente elas não podem doar, eu fiquei bom da gripe 10 dias depois eu já posso voltar para doar, pessoas que estão fazendo uso de medicamentos, aí cada um desses medicamentos eles vão ser avaliados individualmente, algumas medicações não impedem a doação de sangue, como o da pressão alta, tem pessoas que acham que se tomar remédio para pressão não pode doar, não tem problema, você pode ir se candidatar, se a sua pressão estiver normal, você vai poder doar tranquilamente, né? Existem aquelas medicações que interrompem temporariamente, que são o caso dos antibióticos ou dos anti-inflamatórios, então é interessante a gente levar a regra geral, né? Então, para doar sangue é necessário que você esteja bem de saúde, pesando acima de 50 quilos e apresentando o documento oficial com foto. Esses detalhezinhos a gente vai avaliar doador por doador, porque a gente não perde esse doador, né? Se ele achar que por algum motivo ele não pode doar. Como o Dr. Reis colocou a questão da tatuagem. A tatuagem, 6 meses depois que você fez, você já pode voltar para doar. Né? Pessoas que fazem uso, que fizeram vacina recente, aí a gente avalia vacina por vacina para ver se você pode doar. Mas na maioria das vezes, todas as vacinas você pode ser um doador de sangue. Período de carnaval, por exemplo, se a pessoa quiser tomar uma cervejinha... Não vai impedir a doação de sangue, né? É importante as pessoas saberem disso. O uso de bebidas alcoólicas, ela só interfere por 24 horas, né? Então, esses detalhes são vistos um a um no dia da doação. Mas é importante a gente saber que doar sangue não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, ele é maravilhoso. É a sensação de dever cumprido. É você chegar no final do dia, deitar a cabeça no travesseiro e dizer: hoje eu salvei vidas, né? Então, isso é maravilhoso. E a gente só vai saber se foi até nós fazer a sua doação. Sim. Vocês falaram sobre a doação de medula óssea, né? Isso. Como é que funciona esse processo aí no Hemócio? A doação de sangue, ela precisa ser, o homem pode doar a cada 2 meses e a mulher pode doar a cada 3 meses. Mas não pode ultrapassar a mulher 3 doações no ano e o homem não pode ultrapassar 4 doações no ano. A doação de sangue. A doação de medula óssea é um processo diferente. O Hemócio fez uma parceria com o REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea, que fica lá no INCA, no Rio de Janeiro, onde o Hemócio, juntamente com o REDOME, a gente cadastra doadores para doadores de medula óssea. Como é que funciona? Junto com a sua doação ou separadamente, aí você escolhe, a gente colhe um tubinho de sangue com 5 ml
juntamente com o cadastro. Você faz um cadastro e aí você vai para um Banco Nacional de Dados, né, que é lá no Redome, onde vai ser feito um teste, que o nome do teste é histocompatibilidade. A gente vai pegar o sangue de alguém que está precisando de transplante de medula óssea, que aí existe mais de 80 tipos de doenças que precisam de transplante. O que a gente mais conhece é a leucemia, mas existe várias outras doenças, onde uma pessoa que pode sobreviver, né, se ela receber o transplante de medula óssea. Então, a gente faz esse testezinho de histocompatibilidade, você fica nesse banco de dados até você completar 60 anos de idade, e durante esse período, do dia que você fez o seu cadastro até completar 60 anos, você pode ser convidado para doar a tua medula, tá? Então, a doação de medula, o cadastro é feito uma única vez, você vai ficar nesse banco de dados, e se tiver alguém compatível, o Redome vai te chamar. O difícil é achar essa compatibilidade, que é uma para cada 100 mil pessoas, né? Mas não é impossível. Você, para saber se você é um provável doador de medula, você precisa fazer o seu cadastro. Esse é o principal motivo. Você vai lá, faz o seu cadastro. Se você tiver entre 18 e 35 anos de idade, você faz o seu cadastro, vai ficar nesse banco de dados. E se você for compatível com alguém, o Redome vai te chamar para doar. Essa doação, ela é mundial. O Hemócio já contribuiu, o estado do Ceará é o estado que mais contribui com o cadastro de medula. A gente já mandou medula para fora do nosso país, e aí você imagina, todos os países, quase todos, a gente já mandou, e a gente é referência, né? Então, se a gente encontrar esse doador compatível, não é coluna vertebral, né? A gente não vai mexer na coluna. Existem duas formas de doar a medula óssea. Uma é uma punção direta do ilíaco, né? Desse ossinho mais comprido que a gente tem. A gente tira 10% dessa medula, que não vai fazer a menor falta. Se tivesse uma outra pessoa compatível, 15 dias depois você já poderia doar de novo, ou você faz uma doação de sangue através de uma maquininha, que é uma máquina de aférese, onde você vai tomar uma medicação durante 4 dias, aquela medulinha que está dentro do osso, ela vem para a corrente sanguínea e você doa uma bolsa de sangue rica em medula óssea. Então, são essas duas formas de você doar a medula. Quem faz a escolha não somos nós, enquanto doadores, né? Quem vai fazer a escolha é o médico que vai nos acompanhar enquanto doador e o médico que acompanha o paciente. Vai depender da gravidade do paciente, vai depender do nosso acesso venoso, né? Então, tira essa medula, né? E é vida normal. 90 minutos depois de uma retirada da medula, você já pode voltar para as suas atividades normais, sem causar nenhum mal para você, e é a esperança da vida de alguém, né? Uma vida renovada através de um gesto tão simples, que é a realização de um cadastro, né? E aí você pode ficar... Só lembrando, né, Valéria, porque dentro do teu raciocínio, né? Geralmente as pessoas têm uma expectativa muito grande. Isso você falando aí, verdade. Eu fiquei me lembrando aqui. As pessoas, eu fiz o cadastro, mas nunca fui chamado. Isso, né, uma expectativa, acham que é uma coisa de imediato e tudo. E a gente explica, olha, isso aí leva um tempo, isso é um processo, você vai estar lá, se for compatível, com certeza você vai ser chamado. Não é obrigatório, obviamente, né? Eu faço hoje o cadastro, aí daqui a 2, 3 anos encontram alguém que seja compatível à minha pessoa. Então, naquele momento, eu sou convidado e eu faço a opção de fazer a doação ou não, né? Então, geralmente as pessoas fazem, porque é para salvar vidas também. E deixando bem claro que todas as despesas, né, toda a parte de locomoção, que a Valéria falou, né, que a gente pode estar atendendo um doador do Ceará, ele pode estar atendendo uma paciente que está lá no Rio Grande do Sul, ou então vice-versa, ou até mesmo fora do país, se for o caso, né? Então, todas as despesas são custeadas através do Ministério da Saúde e do Redome, para que esse doador ele possa, de fato, ir e voltar bem, né? Sem custo algum para ele. E lembrando que o Ceará é referência no transplante de medula óssea, né? Então, assim, mas eu não posso demorar muito tempo, eu não posso viajar para fora do país para fazer
A doação, não, você faz em Fortaleza, né? A gente é o nosso centro de referência no próprio Hemócio. Você fica hospedado num hotelzinho 5 estrelas, com acompanhamento lá de todos os profissionais da saúde que envolvem esse processo, né? Você vai ter um acompanhamento maravilhoso. E aí, assim, né, o Redome, depois de 2 anos, se mostrar interesse tanto do paciente quanto do doador, ele promove um encontro, né, entre o doador... Que bacana. Eu ia lembrar disso aqui, outra história interessante, né? Nós somos cheios de histórias, viu? A nossa jornada do ano passado, Agora, 2025, jornada de hematologia e que hemoterapia. foi em outubro, nós, no final da nossa jornada, a última palestra falava-se sobre doação transplante de medula, que veio o doutor Fernando que é uma sumidade no estado do Ceará e no país, sobre esse tema. Ele esteve aqui, né, falando e tudo, terminou a palestra e, assim, do nada, né, do nada que eu falo, assim, de forma inesperada, tem uma receptora, que ela, inclusive, é profissional de saúde e tudo, que ela recebeu o transplante e hoje restabeleceu a vida dela. Isso. E esse rapaz, ele não me lembro de onde é que ele era. São Paulo. Paulista, e ele esteve aqui para poder conhecer. Que bacana. Eles se encontraram e se conheceram no dia da jornada, no final da jornada. Então foi uma emoção assim, sem palavras, né? Porque a gente falar é uma coisa, agora você ver, né, quem doou, né, e para quem você doou. Então, assim, eu acho que aqueles laços ali, eles vão se eternizar, porque por mais que não queira, é um pedaço da vida que a pessoa tem ali dela, né, restabelecendo. E outro detalhe também que eu vejo é porque a gente faz, e é importante, essas campanhas de doação de órgãos, muito importante, sem dúvida nenhuma. Está lá a nossa carteirinha e tudo, mas é preciso que a gente deixe esse plano para que a gente possa doar nossos órgãos, né? Por exemplo, preciso que a gente... Coração, né? Coração, fígado e outros órgãos mais importantes. Mas a doação de sangue não tem isso. A doação de sangue você pode doar um órgão, que o sangue é um órgão, em vida. E quantas vezes você puder durante um ano. De 3, dependendo do sexo, né, masculino e feminino, 3 a 4 vezes durante o ano. E se for plaqueta por aflorese, pode ser até mais. 24 vezes. Olha né? aí. E a doação de medula óssea, como a gente colocou aqui, você vai ficar nesse banco de dados, né? A gente tem um doador que já doou 2 vezes a medula. A gente acha, mas eu nunca vou passar por essa experiência. Quem sabe, né? Só sabe se você fizer o seu cadastro. Então, essa pessoa nunca imaginou que poderia doar 2 vezes a medula óssea dela. E aqui na nossa região, né, como o Dr. Regis já colocou que a responsabilidade do cadastro é minha, enquanto captação de doadores, eu já acompanhei doadores de Nova Russas, de Tianguá. Agora a gente está numa busca por um doador que já fez o primeiro passo aqui de Sobral, já fez todo, né, o primeiro processo para ver se é compatível e assim está super empolgado, está super animado, imaginando que ele vai ser, né, a alma gêmea celular de alguém, assim, para a gente poder entender. Eu tenho sangue O positivo, vamos supor aqui que o Dr. Regis tem sangue B positivo. E aí eu estou precisando de um transplante de medula, né, Dr. Regis, como é que acontece isso, né? A medula é o tutaninho do osso. Quem já comeu aquela carnezinha dentro do feijão, ou aquele ossinho que você morde e tem uma babinha dentro, aquela babinha é a medula óssea, ali é a nossa fábrica de sangue, né? Então todo mundo tem aquela fábricazinha de sangue, e algumas pessoas, por essas patologias, elas deixam de produzir essa medula como ela deveria ser produzida. E ela só vai conseguir se tiver alguém que faça isso por ela. Então a fábricazinha dela está falhando, né? Ela precisa de um ânimo, ela precisa de um capital novo. Então ela vai, através de quimioterapia, o paciente vai ser destruída toda a medulazinha dele que está com problema, né? Está lá falhando a fábricazinha dele, e ele vai receber uma injeção nova, né? Que é o doador que vai doar aquela medula para ele. Então, assim, colocando aqui como se o Dr. Regis fosse B positivo e o O positivo, são sangues totalmente diferentes, né? Então, a partir do momento que eu recebo a medula do Dr. Regis, eu deixo de produzir a minha e começo a produzir a dele. Então, eu passo a ter sangue do tipo B positivo.
Por isso que a gente diz que quem faz o transplante de medula óssea é uma pessoa que vai ser uma alma gêmea celular tua. Uma para cada 100 mil pessoas que não tem nenhum parentesco comigo, mas que geneticamente a gente é igual. Então isso é um milagre, né? Um milagre da vida, é um milagre de Deus. E você, para ser um doador de medula, o primeiro passo é fazer o seu cadastro. E aí eu convido a todo mundo que está ouvindo a gente a também se candidatar a ser um doador de medula óssea. Que bacana, muito bom. Chegamos ao final deste episódio, eu queria agradecer esses profissionais. Por mim, eu ficava mais tempo aqui conversando. Eu fico encantada. E, em nome da Plural, eu quero agradecer a participação de vocês e deixar esse momento aberto para vocês falarem aí um pouquinho da importância, de incentivar. Podem ficar à vontade. Eu queria agradecer, né, a todo mundo que ouviu a gente, né, porque falar do Hemócio é falar de amor, né, e aí assim a gente vai se empolgando, doutor Rezil. A gente fala muito, mas fala de amor. E eu queria convidar todo mundo que está ouvindo a gente para fazer também a sua doação de sangue. Lembrando que para doar é muito simples, né? Basta que você tenha entre 16 e 69 anos de idade, que pese acima de 50 quilos, esteja bem de saúde e que apresente um documento oficial com foto. O Hemócio fica aqui, né, no Centro de Convenções, Hemócio Sobral, Centro de Convenções. Nosso horário de funcionamento a partir de março, de 8 da manhã às 19 horas, sem intervalo para almoço, de segunda a sexta e no sábado de 8 ao meio-dia. O nosso telefone de contato 88-3677-1512. Quem quiser nos levar até a sua instituição, a gente está sempre à disposição. E também eu gostaria de dizer a vocês, né, que juntamente com a Plural está aqui colocando à disposição seus colaboradores para ir doar, sintam-se inspirados a fazer isso também, né? Fica aqui o convite do Hemócio para que vocês também sejam essa caravana da solidariedade, seja esse reflexo de amor nas pessoas que precisam. A gente está sempre à disposição para qualquer coisa. Lembra que eu falei lá atrás da latinha batendo, chamar a Valéria, que a Valéria é o Tiranossauro Rex, precisa de você. Então vem junto com a gente, vem ajudar a gente a salvar vidas, que é de você que a gente precisa. É isso aí, eu acho que tem alguma coisa só para agradecer a Plural Médico, né, Pluralcast nesse momento maravilhoso, nesse momento descontraído até, a gente se empolga de fato, e sabendo da importância, né, que isso vai repercutir. Agradecer mais uma vez, né, a todos que fazem, né, parte da Plural Médico, os doadores e aqueles que não são doadores. Nós aí vamos pegar agora, depois desse momento, depois desse bate-papo, venham fazer a experiência, tenham essa experiência de doação, de doar sangue, né? Então entenda o seguinte: seu compromisso meu, seu e de todos nós, e a gente só consegue manter os nossos estoques se você nos ajudar. Obrigado. Agradeço mais uma vez a participação de vocês, do Dr. Regis, da Valéria. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio do Pluralcast.